A situação do ministro ficou insustentável. O ministro Dias Toffoli está brincando com fogo, porque agora até um dos seus maiores aliados, o presidente Lula, perdeu a paciência com ele e quer ele fora do Supremo. E até os demais ministros da corte concordam, a situação do Toffoli está insustentável. Mas será que essa ameaça do Lula é real ou tem algo por trás, hein? Eu vou te explicar isso agora em 2 pontos. Primeiro, o que o Lula falou sobre o Toffoli? Segundo, o que os demais ministros do STF querem fazer para acabar com essa crise do Tofolão. Vamos começar então o primeiro ponto com a Folha de São Paulo, que acabou de soltar uma reportagem bomba dizendo que Lula não aguenta mais Toffoli. Olha isso aqui, ó. Em conversas reservadas com ao menos 3 auxiliares, Lula fez comentários considerados duros sobre Toffoli e chegou a afirmar em desabafos que o ministro deveria renunciar ao seu mandato de ministro da corte, ou então se aposentar, segundo relatos colhidos pela Folha. Então, gente, dos bastidores para os seus aliados mais próximos, Lula diz que Toffoli tinha que renunciar ou se aposentar. O que isso significa? A primeira camada dessa informação é de que Lula disse aos seus auxiliares porque queria que vazasse para a imprensa. Se ele não quisesse que vazasse, ele teria proibido expressamente de falarem sobre esse assunto. E olha, não são 3 que vão quebrar uma promessa de silêncio. Vazou, e se vazou, presta atenção, foi porque Lula quis e porque essa informação tem um alvo certo, que é o próprio Toffoli. Mas também é claro que os demais ministros do Supremo, para eles saberem como é que Lula está vendo isso. É um recado claro de Lula de que ele não está nem um pouco satisfeito com o que Toffoli está fazendo no caso Master, porque respinga também no governo, principalmente por conta dos ataques do Toffoli à Polícia Federal, ao Banco Central, ao risco que eles representam ao sistema financeiro nacional. Lula não pode ter um colapso econômico nas suas mãos em pleno ano eleitoral, fora o fato de que Lula é o fiador de Toffoli. Ele colocou, o PT colocou Toffoli lá. Então, não deixa de ser um fiador. Alguém que está ali e que se Toffoli fez besteira, consequentemente Lula, o PT, estão em maus lençóis. Mas será que Lula tem coragem de falar isso aqui, ó, diretamente para o Toffoli, na cara dele? Porque eles se encontraram recentemente para conversar justamente sobre o Banco Master. Olha aqui comigo, ó. Em dezembro, Lula convidou Toffoli para um almoço no Palácio do Planalto com a participação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Na conversa, descrita como amistosa pelo próprio Lula, o presidente teria dito que tudo o que o seu governo desvendou deveria ser levado às últimas consequências. Ainda segundo relatos, ele queria entender se essa era a disposição do tribunal, mesmo após a decretação do sigilo. Lembrem que o Toffoli decretou um sigilo máximo sobre o caso Master. Em resposta, segundo relatos, o ministro Dias Toffoli disse que nada seria abafado. Gente, primeiro vamos lá. É muito bizarro o fato de que o ministro do Supremo esteja disposto a conversar sobre um processo criminal com o presidente da República. Ainda mais um processo em que ele é o relator. Mas não satisfeito, presta atenção, Toffoli ainda se portou como subordinado do Lula, dizendo que ele não iria abafar o caso. Só que assim, um juiz precisa dizer isso? Um juiz precisa se comprometer a não abafar uma investigação criminal? Mas se o presidente da República está olhando o caso assim, dizendo que o Toffoli deveria se afastar, como é que os outros ministros do STF estão olhando para tudo isso, hein? Olha aqui o que disse Andréa Sadi sobre isso no blog dela do G1. Investigadores ouvidos pelo blog nos últimos dias são taxativos. A situação do ministro do STF, Dias Toffoli, é vista como insustentável e tende a se agravar. O motivo é estrutural, explicam investigadores. Há frentes de investigação que não estão sob o comando do ministro, nem concentradas no Supremo. Em São Paulo, por exemplo, apurações envolvendo fundos e estruturas financeiras seguem em curso e podem gerar novos fatos a qualquer momento. Mesmo que Toffoli tente organizar o caso no STF, o desgaste pode vir por fora. Gente, isso é verdade. Veja só, eu mesmo, na última semana, eu fiz uma representação para o Procurador-Geral da República para ele investigar o ministro Dias Toffoli por uma possível até lavagem de dinheiro, por uma falsidade documental. Afinal de contas, os documentos lá do Tayaya estavam em nome dos irmãos do Toffoli, mas um deles, a esposa, disse, não tem nada a ver com o Tayaya.
E aí os empregados do hotel, os funcionários, dizem que o dono é Toffoli, tem mansão lá, tem barco lá, tem que ser investigado. E se o PGR disser não tem indícios contra o Toffoli, o que eu vou fazer? Eu vou representar para que um promotor investigue. E o promotor, na primeira instância, vai pegar o caso e dizer, olha, o STF falou que não é com ele, então é comigo, vai tacar o pau. Ou seja, saiu do controle do Toffoli. Esse diagnóstico já foi levado diretamente à maioria dos ministros à corte. Investigadores alertaram que o caso tem potencial para arrastar o tribunal para a lama, transformando um problema individual em risco institucional. Ministros estão cientes da gravidade do quadro. Dentro do Supremo, a leitura é dura, mas pragmática. Há quem concorde que a situação é complexa demais para que o ministro permaneça à frente do caso e defende uma saída para baixo, ou seja, que o caso desça para a primeira instância.